Boa noite, gente. Vamos ver se hoje vai funcionar tudo direitinho, né? Vamos lá. Hoje nós vamos para mais uma aula de redação do Enem, ainda falando da competência 1, só que hoje nós vamos falar da descrição dos níveis. Para quem não assistiu a primeira e a segunda aula, é bom retornar um pouquinho os vídeos, pois na primeira aula a gente falou dos motivos que fizeram a redação do Enem, e na segunda aula a gente falou da competência 1, o que é levado em consideração na correção desta competência. Quem já assistiu as duas primeiras aulas, hoje vamos falar da descrição dos níveis. Lembre-se que na aula anterior eu falei o que era descrição de níveis, mas nós vamos retornar um pouquinho aqui, tá bom? Vamos lá, vamos ver se o slide vai querer passar ou se ele vai querer ficar aqui mesmo. Pronto, foi. Lembrando mais uma vez que todo o material ele está disponível nesse link, que é o próprio site do INEP, e que lá vocês encontram, porque assim, como as aulas são semanais e vocês não sei como está o controle de estudo de vocês, se vocês tiverem uma pressa um pouco maior, vocês podem entrar e encontrar todo o material que é referência das aulas lá. Aqui só fica um pouquinho mais explicado, mais detalhado. Mas o link é esse, vocês encontram todo o material. Eu já apresentei o site, já mostrei onde encontrar as coisas, mas ele é bem intuitivo. Relembrando, só um pedacinho da aula anterior, a competência 1, ela avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seu texto quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que será avaliado é o quanto vocês conhecem a língua portuguesa na sua modalidade formal, porque a gente sabe que a formalidade da língua portuguesa, ela é apenas uma de suas formas, mas é a forma que é cobrada, foi uma convenção que as regras fossem essas, então é a forma que ela é cobrada nos exames, nos trabalhos, porque a gente precisa de uma padronização, porque se cada pessoa escrevesse de um jeito, a gente não conseguiria nos comunicarmos de forma efetiva. Então a gente precisava dessa padronização para conseguir ter uma comunicação padrão com todo mundo. Então vamos lá. Relembrando mais um pedacinho, a redação ela é dividida em 5 competências. Cada competência ela vale 200 pontos em seu total. Esses 200 pontos, eles são subdivididos em 5 níveis. São esses níveis da competência 1 que a gente vai estudar hoje. E lembrando que cada nível vale 40 pontos. Ou seja, se você faz uma redação que está no nível 1, você vai ter 40 pontos dentro daquela competência que vale 200. Se você faz uma redação que está no nível 2, você vai ter 80 pontos daquela competência que vale 200. Se você atingir 200 em todas as competências, nós temos o que chamamos de redação 1000. Então, hoje eu vou repassar com vocês esses níveis, um por um, para vocês conseguirem entender. Eu já tinha mostrado esse quadro na aula passada, entendeu? Sobre como cada nível é avaliado e a pontuação que é dada para cada nível. Só que agora a gente vai ver na prática exatamente como é que isso funciona, vai ficar mais fácil. Eu não destrinchei esse quadro na aula passada para não ficar longo. Então, hoje a gente destrincha ele. Lembrando que nível 0 dá uma nota 0 dentro desta competência. É diferente você zerar uma competência e você zerar a redação inteira. Então, assim, você fica sem uma nota naquela competência, mas não impede que você tenha notas em outras competências. Então, assim, no nível 0, nós temos uma redação com uma estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios. Então, assim, lembrando que desvios, o que são os desvios? Desvios fazem referências a erros, erros gramaticais, erros de concordância, erros de gramática. Então, são esses errinhos. E o que é uma estrutura sintática inexistente? Todo texto, ele tem que ter uma fluidez. Você tem que conseguir ler e existir uma sequência lógica dentro daquilo ali.
Se o texto não tem sequência lógica nenhuma, ele vai ter uma estrutura sintática inexistente. E para que exista uma boa estrutura sintática, nós também ficamos adstritos a algumas regras de português, de ortografia, de gramática, tudo ajuda um pouquinho no outro. Então, esse é o nível 0 e eu vou mostrar com exemplos como funciona cada nível. Então, eu não vou nem me demorar nesse slide, é só para vocês olharem, entendeu? O nível 1 de 40 pontos é uma pessoa que faz uma redação que tem uma estrutura sintática deficitária, ou seja, com deficiências e tem muitos desvios, tem muitos erros. O nível 2, com 80 pontos, uma redação com estrutura deficitária ou muitos desvios. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Dá 80 pontos. O nível 3, uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Você soma 120 pontos dentro dessa competência. Nível 4, estrutura sintática boa e poucos desvios. Você soma 160. E para a gente chegar no nível 5, a gente tem que ter uma estrutura sintática excelente, ou seja, só pode ter no máximo uma falha na estrutura sintática e você só pode ter no máximo 2 desvios. Se você só tiver 2 desvios e somente uma falha na estrutura sintática, você consegue fechar essa competência. Aqui nós temos algumas indicações gráficas, entendeu? Uma legenda para quando a gente abrir as redações e for olhando exemplo a exemplo, vocês saberem o que significa cada coisa. Quando você vê um retângulo, quer dizer que existe um desvio ali. Quando você vê essas chaves, significa que são redações com predominâncias de parágrafos com período único. Lembra que eu falei para vocês na última aula que parágrafo não é, que período não é parágrafo, que parágrafo é a união de períodos? E que você tem que ter pelo menos um ponto a seguir dentro daquele compiladinho para ser um parágrafo, senão ele não é um parágrafo. É disso que ele está falando. O X indica uma falha na estrutura sintática, a barra indica uma ausência, seja de preposição na regência, seja de vírgula, seja de hífen, seja de não abertura ou fechamento de aspas ou parênteses. Então, assim, sempre que tiver uma barra é porque está faltando alguma coisa. Aí, pela leitura do texto, a gente vai conseguir identificar se a pessoa não botou uma vírgula, não botou um ponto a seguir, abriu as aspas e não fechou, abriu os parênteses e não fechou. E esse redondinho, que ele chama de ovoide pontilhado, indica algo que se quer destacar, mas que não se trata de um desvio, não é um erro, é algo que quer destacar para chamar a atenção. Então, vamos lá. Qual é o nível 0? A estrutura sintática inexistente. Entra nesse nível 0 os participantes que não conseguirem minimamente formar letras ou palavras. Eles terão seus textos anulados como texto ilegível. Por outro lado, se você conseguir identificar as palavras ou frases isoladas, os textos deverão ser corrigidos normalmente e avaliados no nível 0 da competência 1. O que ele está falando? Se a pessoa não conseguir de forma mínima formar letras ou palavras, o texto vai ser anulado, que é o que a gente chama o quê? De zerar a redação. Aí é uma coisa. Mas se quando você olha o texto, você consegue ler, ele é um texto legível, entendeu? Mas não existe estrutura sintática, não tem sequência lógica, você simplesmente zera essa competência. Percebam a diferença. Então, cuidado com a letra que vocês escrevem a redação de vocês. Se ficar ilegível, se for uma coisa que a pessoa não consegue nem identificar, vai zerar a redação inteira. Mas se a pessoa conseguir identificar e não houver sequência lógica, a pessoa zeraria apenas aquela competência. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um texto que tem uma estrutura sintática inexistente. Isso aqui, como eu falei nas outras aulas, são redações reais que eles retiraram de exames para fazer o material deles. Então, assim, ó, o comentário. Nesse texto é possível identificar as palavras, as quais, em geral, não apresentam desvios. Não tem nem erro, as palavras não foram nem escritas da forma errada. Entretanto, há problemas no sentido, como grafia errada, onde a pessoa deveria ter escrito uma coisa, escreveu outra, de concordância. As frases, elas são
Inteligíveis na maior parte do texto. Vamos ler um pedacinho do texto para a gente entender? Cuidados, usas internet. Eu acredito que a pessoa quis dizer cuidado ao usar a internet, algo nesse sentido. Agora, arrumar vai internet dentro do problema notebook usa, vírgula, mas a pessoa começou com uma letra maiúscula, que tinha que ser um ponto, letra maiúscula, se ela tivesse iniciando uma nova frase com outro sentido, mas pelo que eu percebo, isso aqui é só uma oposição, então deveria ter esta vírgula, mas começar com a letra minúscula. Mas ter aconteceu, pessoas, todos em você. Você percebe que não tem, a pessoa não tá falando nada com nada? O que pessoas ter todos, vou para você, povo viciado, ter problema às vezes. Não ruim internet, lugar, as até. Aconteceu dentro internet, móveis. A pessoa escreveu isso, não tem sentido lógico, não tem sequência no que a pessoa está falando. É apenas um compilado de palavras, entendeu? Sem nenhum sentido. Hoje arrumar, criar, demora, começou. Pevas ainda não. Começou o dia criar lugar Brasil. Vocês percebem? Não existe nada aqui. É um compilado de palavras. A pessoa não vai zerar a redação, porque a redação está legível, mas ela não escreveu nada com nada. Então, não tem estrutura sintática, não tem sequência lógica, ela vai zerar essa competência. E, depois que nós formos estudar as outras, vocês vão perceber o quanto que ela vai zerar as outras também. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um outro exemplo de nível 1, estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Eu vou ler para vocês um pedacinho do texto e depois a gente lê o comentário, eu acho que fica melhor dessa forma. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma coisa que eu não aconselho é você colocar um título exatamente igual ao que está na proposta. Se você vai escrever a mesma coisa que está na proposta, não coloque o título. Não tem sentido. Se você for colocar algum título que tenha a ver com o que você vai escrever, algo individualizado, aí você faz um título. Mas para você repetir o que já está na proposta, não precisa. Você está gastando linha, você está gastando tempo do examinador. Não faz isso. Ou você cria um título, ou você não bota, vai direto para o texto. A internet, e aqui deveria ter um acento, porque deveria ser a internet é uma. A pessoa escreveu, é uma da fórmula da pessoal. Aqui deveria ser, a internet é uma forma da pessoa, usa com Z, deveria ser com S. Ela sedeja, deveria ser se deixa, talvez. Elas usam, com Z novamente, a internet. Dodo deve ser todo tempo. Tá faltando um M antes do P. De forma, tá faltando R. Pra ver, vidio. Vocês percebem que a pessoa tem até uma sequência lógica no que a pessoa está falando. Eu vou tentar ler corrigindo os erros, para vocês perceberem que tem uma sequência lógica. Só que a pessoa escreveu muitas palavras erradas. Entendeu? Uma quantidade enorme de palavras erradas e outra coisa, nós não temos um ponto a seguir, entendeu? Vocês não estão vendo um ponto a seguir em nenhum lugar daqui. Então, isso aqui não é um parágrafo, isso aqui é um período. Então, nós já temos um problema na estrutura sintática também. Mas eu acredito que a pessoa estava querendo dizer assim, ó, a internet é uma forma da pessoa usar e elas se deixam levar e usam a internet o tempo todo de forma para ver vídeo. Ah, é vídeo que a pessoa quis escrever. Dá para mensagem para fogão, conversa com uma pessoa que mora em outro lugar, mas também. Então, assim, tem uma sequência lógica no que ela está querendo dizer. Eu estou tentando lendo e corrigindo, mas tem muitos erros, muitos erros de grafia, erros de concordância, a própria estrutura está errada. Então, assim, sobre o título, só uma observação. Percebam se no enunciado de vocês
fala que é obrigatório colocar um título. Se tiver escrito bem assim, coloque um título, entendeu? Como um requisito, vocês colocam um título. Mas, por favor, não repita o título, que aquilo ali não é um título, aquilo ali é uma proposta. Entendeu? É diferente. Então, por favor, não repitam a proposta. Título a gente escreve no final. A gente escreve nosso texto e, baseado em tudo que a gente escreveu, a gente pensa, ok, qual é o título que eu dou para isso aqui? Qual é a chamada? Sabe chamada de revista? Aquela chamadazinha do que vai ser discutido ali. Então, o título é isso. Qual é a chamada? O que vai chamar a atenção do que eu estou escrevendo? Então, aqui tem os comentários. A estrutura sintática desse texto, por sua vez, deve ser avaliada como deficitária, pois a fluidez da leitura está afetada. Vocês percebem que você vê que existe, que a pessoa está tentando passar uma ideia, mas ela escreve tantas palavras incorretas que eu tenho dificuldade de conseguir entender o que ela está querendo dizer. Ressalte-se que a pouca fluidez da leitura não é determinada apenas pelos muitos desvios, pois para a avaliação dos textos, não são eles que determinam se a leitura do texto flui ou não. Esse comentário aqui é para vocês lembrarem da diferença entre estrutura sintática e desvios, entendeu? O fato de você saber escrever as palavras não necessariamente vai querer dizer que o seu texto tem uma estrutura sintática boa, entendeu? Inclusive, eu peguei uma redação para corrigir essa semana com esse problema. A pessoa escrevia as palavras corretamente, entendeu? Não tinha quase erros de grafia, entretanto, ela não tinha muita noção do que é um texto dissertativo. Então, o texto não fluía muito bem, mesmo as palavras estando escritas da grafia correta. Então, ainda que você saiba escrever as palavras, não quer dizer que só isso vai fazer com que seu texto tenha fluidez. Aqui eu tenho mais um exemplo. A pessoa repetiu de novo, outra pessoa, no caso, repetiu também a proposta. E aqui ele lembra das chavezinhas que indicam um desvio. A internet faltou acento, uma da fórmula pessoal de usar. Se eu não me engano, é o mesmo texto. É o mesmo texto, sim, é o mesmo texto. E aqui ele identificou os erros de forma mais clara, entendeu? Adolescente, escrito errado aqui, usa com Z, várias sem um acento. Aqui tá faltando alguma palavra, deixa eu ver, para a escola para faculdades, aqui tá faltando alguma coisa, pais das crianças, escrever. Então, assim, uma pessoa que escreve um texto desse jeito, ela vai ter a nota 40. 40 de 200. Então, por aí vocês percebem como fica a nota final. Por isso que às vezes a gente pega a redação, vê a nota 500, aí fica, mas tá tão baixa, são esses errinhos que você vai acumulando no decorrer do texto. Aqui, ó, a gente encontra aqui desvios de grafia, de acentuação, de concordância, ausência de hífen em translineação e ausência de vírgulas em enumeração. Esse texto ele é avaliado com uma estrutura sintática deficitária e muitos desvios, que gera uma nota 40. Aqui, nós já vamos para o nível 2, um texto nível 2, com uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios, que gera a nota 80. Então, aqui você percebe, quando você olha, você até percebe que o texto, ele tem até uma fluidez, assim, você olha, ele está organizadinho. Vamos começar a fazer uma leiturazinha inicial. A internet deixa eu tirar esse negócio aqui de cima, vem se abrangendo, deve ser abrangendo desde não, desde o início da Segunda Guerra. Com os avanços da tecnologia, podemos ver que facilitou bastante para a sociedade. Com os avanços tecnológicos, com isso, foi que esse com já ficou bem descontextualizado, sabe?
Com isso, foi criado sistemas em bancos, lojas, várias outras. A assessoria está escrito incorreto também, é com dois S e dois S, para melhorar o atendimento de dados pessoais e facilitar para o profissional a privacidade de dados. Então, assim, você percebe que tem uma sequência lógica, entendeu? Não tá como o texto anterior, que você não conseguia nem entender direito do que a pessoa estava falando. Aqui você consegue entender, mas tem muitos erros, entendeu? Só que por que estrutura deficitária ou muitos desvios? Nesse caso, tem mais erros no sentido de desvios do que problemas na estrutura deficitária. Vamos para os comentários que eu não vou ler o texto todo. Se vocês quiserem, vocês podem pausar, avançar, voltar. Se vocês acharem que eu sou muito lenta, botar adiantar a aula, entendeu? Eu falo numa velocidade que eu acho que seja compreensível, mas como é uma aula gravada, e é por isso que eu gosto de aula gravada, eu não gosto muito de live, eu não gosto muito de aula ao vivo, eu gosto de aula gravada, porque porque o aluno, ele não necessariamente aprende na velocidade nem do jeito que você fala, ele consegue voltar, ele consegue pausar, ele consegue adiantar também. Então, assim, voltando, vamos para os comentários. Se vocês quiserem, vocês pausam, leem o texto todo. Vocês podem, inclusive, voltar para olhar aquele slide que tem os comentários, que diz o que é cada coisinha. Se vocês forem, inclusive, no material do INEP, vocês vão encontrar tudo isso aqui que eu coloco no slide. Só que, por exemplo, lá, isso aqui vai estar com uma correção maior, vai estar mais detalhado. Só que eu não posso fazer isso texto a texto, porque senão fica uma aula muito longa e cansativa. Então, vamos aos comentários. Excesso de palavras desde o início, a pessoa fica repetindo isso o texto todo. Gente, não esquece. É, tenta usar sinônimos para não ficar usando a mesma coisa, a mesma coisa. Desvios verificados nessa redação são alguns. Não é uma redação que está cheia de erro do início ao final. Existem alguns erros. Há problemas de grafia, palavra escrita errada, acentuação, regência, concordância, uso inadequado da letra minúscula, hífen. Então, assim, é uma redação que tem muitos erros e que por isso ela vai ter a nota 80. Mas que dá para você ler. Eu vou parar de ficar girando, porque eu acho que isso aqui vai atrapalhar vocês. Vocês vão ficar olhando para mim girando e não vai olhar para o slide. Vou ficar quieta. Então, vamos lá. Vamos para a estrutura 3, nível 3. Estrutura sintática regular e alguns desvios. Uma redação avaliada dessa forma, ela tem uma nota 120. Vocês percebem que quando vocês olham para a redação, ela já tem uma quantidade menor de observações. Então, assim, essa redação, ela apresenta poucos desvios e tem uma série de truncamentos. Lembra que eu falei para vocês de truncamentos na última aula? Que, apesar de não interferirem na fluidez da leitura, essa redação deve ser avaliada com uma estrutura sintática regular. Vamos ler um pedacinho para a gente ver a diferença de uma para outra, como a coisa vai evoluindo. Os usuários das redes sociais sentem-se em total liberdade nos dias atuais. Faltou 2 vírgulas aí para separar nos dias atuais. Para criar, inventar e propagar informações repassadas por outros, sem a responsabilidade de, primeiramente, pesquisar em plataformas virtuais seguras, certificando-se. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso aqui, não, ó. Isso aqui não, ó. Não faz isso aqui, não. De preferência, se você já escreveu só uma palavra depois, é preferível que você passe um traço em cima de toda a palavra e escreva ela novamente, porque isso aqui não é legal. Então vamos lá. Certificando-se de tais fatos, deveria ser se tais fatos são verdadeiros, gerando um descontrole de informações falsas. Colocando em prática projetos educacionais com informações claras e objetivas para dentro e para fora das escolas. Na verdade, assim, aqui a pessoa já colocou a forma de intervenção no parágrafo 2. O ideal é que
que a intervenção você coloque na conclusão, no último parágrafo, e ela não contextualizou. Ela não falou, ela já chegou jogando. Do nada, ela abre um parágrafo e começa a escrever. Colocando em prática projetos educacionais, ela nem mencionou que aquilo ali é a forma de intervenção que ela considera adequada para resolver esse problema que ela levantou na introdução. Vocês conseguem identificar que fica meio descontextualizada, a pessoa está falando de uma coisa, daqui a pouco já joga outra sem introdução nenhuma? Então, assim, não é um texto que está péssimo, por isso que ele está com a estrutura sintática regular. Você encontra alguns erros, entendeu? Mas ele gera uma nota 120. Vamos para o nível 4. Estrutura sintática boa e poucos desvios. Vocês conseguem perceber que tem menos coisinhas? Olha, bem menos. Esse tipo de redação, ele gera uma nota 160. Então, vamos ler um pedacinho. Capitalismo, influência, dependência. Essas palavras estão relacionadas à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Inicialmente, a Revolução Industrial foi um fator contribuinte para o avanço tecnológico, facilitando as atividades comerciais. Além disso, o sistema capitalista foi um determinante crucial na era digital, haja vista que não existe essa vírgula aí. O mesmo exige do ser humano contemporâneo um sucesso profissional absoluto. Vocês percebem que esse texto ele tem uma fluidez? Você lê inicialmente, aí aqui ela já vem, ela ou ele, não sei, no outro parágrafo, odiernamente, gente, eu nem conheço essa palavra, mas tudo bem. Segundo os dados, nessa razão, vocês percebem que a pessoa vai ligando os parágrafos bonitinhos, o texto tem uma sequência lógica, tem uma fluidez, tem uma leitura legal, mas assim, tem alguns erros. Mas, vamos para o comentário. A redação apresenta poucos desvios e apresenta duas falhas em que orações subordinadas foram separadas de orações principais por ponto final, e isso não pode acontecer. Mas isso a gente vê em língua portuguesa, beleza? O que as isolou indevidamente em períodos separados. Ademais, os períodos dessa redação não foram construídos com uma complexibilidade esperada de uma estrutura sintática excelente. É uma redação que está boa, mas daqui a pouco nós vamos ler uma excelente que vocês vão começar a entender a diferença do que é algo bom e do que é algo excelente dentro da narrativa, dentro da construção de um texto. Ademais, dessa forma, essa redação deve ser avaliada com uma estrutura sintática boa e com poucos desvios, porque é realmente o que a gente encontra aqui. Vamos lá, chegamos na redação com uma estrutura sintática excelente, que há, no máximo, uma falha e, no máximo, 2 desvios. Você vê que o negócio chega a estar limpo, né? Aqui, nós vamos ter uma falha sintática, que tá faltando alguma coisa aqui. A pessoa botou pela naturalização, tá faltando o artigo A, pela anaturalização da sociedade. Eu acredito que, na verdade, eu só vou, quando eu ler, eu vou ver se isso aqui tá fazendo referência à fase de baixo ou à fase de cima, para ter certeza. E aqui nós temos 2 desvios. Então, assim, a pessoa escreveu um texto estruturalmente sintático, com estrutura sintática excelente e que tem apenas 2 desvios. Vamos fazer a leitura para a gente entender o que separa um texto bom de um texto excelente. Esse daqui eu vou ler todo, porque eu acho importante a gente conseguir identificar essas coisas, porque a gente consegue perceber a diferença de uma escrita mais pobre, digamos assim, que você não conhece, você não tem um vocabulário. Não é que o seu vocabulário ele tem que ser robusto, você tem que encher a redação de palavras difíceis. É que as palavras elas têm que ser adequadas, entendeu? Nas outras aulas, bem mais para frente, eu vou trazer para vocês
as palavras que a gente usa para trazer ideia de oposição, para trazer ideia de adição, entendeu? Vocês vão aumentar o vocabulário de vocês para não ficar usando mas, só mas, como se só existisse mas para dar ideia de oposição. Então, vamos fazer a leitura. Na mitologia grega, olha, legal, a pessoa já começou fazendo uma contextualização histórica. Sísifo, não sei quem é Sísifo, foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra, morro acima, eternamente. Ponto. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Ponto. Você percebe que a pessoa escreve o texto com frases curtas para que fique uma leitura confortável? É diferente de você ler um texto que tem um período longo de 7 linhas e você lê. Na mitologia grega, você lê até mais rápido pela falta dos pontos. Então, você compreende menos, inclusive. É importante essas frases mais curtas. Isso é que dá excelência a um texto, para vocês entenderem a diferença de um texto bom para um texto excelente. Porque tem coisa que realmente é regra de gramática, mas tem coisa que não. Tem coisa que é a gente saber mesmo se expressar, é a gente saber escrever. Então, assim, tem que casar tudo. Quanto melhor a gente conseguir equilibrar essas regras, entendeu? Mais a gente vai aumentando os pontos. Então, vamos continuar. Edieramente, eu não sei se era isso que a pessoa quis dizer. Esse mito assemelha-se à vida cotidiana de indivíduos que possuem seu comportamento alterado pelos meios de comunicação. Nesse contexto, essa situação aflitiva persiste no corpo social, é isso mesmo, está faltando o artigo A, pela anaturalização, seja pela negligência governamental, seja pela naturalização da sociedade frente à problemática. Na verdade, não. Se a gente prestar atenção, a pessoa repetiu pela 2 vezes. Pela. Ela botou pela aqui, botou pela de novo. Desculpe, é porque realmente, na verdade, é assim. O artigo seria interessante, mas é o caso de que não é obrigatório. Pela naturalização, pela anaturalização. Então, vamos continuar. Então, vocês percebem que a pessoa começou o texto de uma forma rica. Ela fez uma contextualização histórica, entendeu? Comparando as pessoas, os indivíduos que têm o comportamento alterado pelos meios de comunicação com essa fábula. Não sei se seria uma fábula, acho que nem seria uma fábula, porque fábula, na verdade, é de animais, entendeu? Mas com essa história, de mitologia grega. Então, assim, você percebe que é um texto que ele tem uma robustez maior. Continuando. A Lei Carolina Dickmann, aí ela já demonstrou conhecimento específico do tema, garante segurança de dados privados na internet. Porém, o Poder Executivo, e uma coisa que eu acho importante é a gente saber a diferença entre as atribuições do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para a gente não simplesmente ter aquela redação pobre de reclamar do governo. Sabe aquela coisa, o governo, o governo. É importante a gente saber o que o Legislativo faz, o que o Executivo faz, o que o Judiciário faz, porque na hora que a gente for levantar um ponto, a gente diz exatamente onde está falhando e não só bota o governo. São esses detalhes que tornam um texto excelente. Continuando. Porém, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles, em seu livro Ética a Nicomaco, não conheço esse livro,
Mas eu acho que é isso que ela quis dizer aqui, porque ela tem uma letra meio robusta, meio desenhada, e tem hora que a gente confunde as palavras. A política serve para garantir o bem-estar dos cidadãos, vírgula. Logo, é notório que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que há manipulação do comportamento individual por meio da internet. Ponto. A posteriori, eu acredito que é a posteriori que ela quis dizer. É válido destacar a obediência influenciada como um fator enraizado na sociedade. Tristemente, a existência de uma manipulação disfarçada é reflexo da realovalorização. Re, Gente, uma dica que eu dou para vocês também é para vocês tentarem escrever as palavras com o menos de desenho possível. Porque, por exemplo, ó isso aqui, ó. Eu sei que aqui tá escrito Foucault, porque eu sei quem é Michel Foucault, mas eu não teria como saber que isso aqui é um F por causa do desenho. Então, assim, a pessoa desenha muito a letra e às vezes acaba até atrapalhando. Mas vamos continuar. A existência é reflexo de uma revalorização de padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador, aqui mesmo poderia até ser considerado um erro, porque olha como é que ela escreveu o O. O examinador podia entender que ela escreveu pensar de er. E ativista francês Michel Foucault. E até porque se isso fosse pensadier, era alguma palavra estrangeira, e se é uma palavra estrangeira, eu teria que usar pelo menos uma aspas, entendeu? Para identificar que aquele termo é grafado daquela forma mesmo. Mas a não ser que seja uma palavra originariamente estrangeira que vocês vão fazer referência, o ideal é que vocês escrevam em português mesmo. E ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para romper com as ideias manipuladoras e errôneas construídas em algum momento histórico. Vocês conseguem perceber que o texto dela, da pessoa, se comunica com diversas outras coisas, a pessoa traz ideia da história, a pessoa traz coisa da filosofia, a pessoa. Então, assim, você percebe que existe uma riqueza de conhecimento que é passado dentro do texto. É isso que torna um texto excelente. Eu acho que vocês vendo dessa forma, vocês vão conseguir reavaliar a forma que vocês escrevem, entendeu? E ver o que é que o exame busca de vocês. Quanto mais conhecimento você mostra no que você escreve, mais, inclusive, segurança você passa do que você está escrevendo. Então, vamos continuar. Portanto, medidas são necessárias para solucionar a problemática. Cabe ao Ministério da Educação, perceba, ela não falou governo, a pessoa sabe diferenciar as funções. Por intermédio das instituições escolares, promover debates e palestras em aulas interdisciplinares, a fim, aí aqui o afim está grafado errado, de proporcionar, olha aqui de novo, olha como é que ela escreveu o O, isso aqui para mim é um IE. Cuidado na hora de ficar desenhando letra. Maior, novamente, para mim aqui é maior. Consciência crítica, faltou acento. E maior participação juvenil no combate à manipulação de comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Desta forma, deixa eu ocultar isso aqui porque está atrapalhando, deixa sair a legenda. Desta forma, a verossemelhança, deixa eu tirar isso daqui para eu conseguir ler. Só um segundinho, pronto. Desta forma, a verossemelhança com o mito grego será rompida. Perceba que ela retornou à ideia da introdução? Ela finalizou com o que ela começou. Isso aqui é muito importante quando a gente fala em um texto dissertativo.
entendeu? Dessa forma, a verossemelhança com o mito grego será rompida e os sísifis brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Então, assim, a gente lê o texto todo. Então, vocês conseguem identificar o que que tem nesse texto, esse texto 200, que falta. Peraí, que agora ele decidiu que ele não vai passar os slides, mas tudo bem. Mas, enfim, deixa eu ler, então, o comentário. Os desvios verificados nessa redação são apenas dois. A estrutura sintática desse texto deve ser avaliada como excelente, pois apresenta uma única falha de estrutura sintática, ocasionada pela duplicação da palavra pela. A pessoa escreveu pela aqui e pela de novo, ela repetiu. E os períodos construídos com complexidade esperada de uma estrutura sintática excelente. Então, assim, os períodos eles foram bem construídos e eles conversam entre si. Nós temos realmente uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Então, eu queria muito que o slide passasse. Passou demais agora. Mas, enfim, chegamos aqui. Então, vocês estão conseguindo, pelo menos, ter uma base do que separa uma redação 0 de uma redação 40, de uma redação 80, de uma redação 120, 130, 140, 150, 160, eu tenho um problema com o número, eu conto nos dedinhos. De uma redação 160 para uma redação 200, vocês conseguem verificar, olha para essa redação, e aí a gente volta para essa 160, e aí a gente volta para essa 120, e aí a gente volta para essa 80, que volta para essa 40, que volta para essa 0. Vocês conseguem perceber o que é que o exame está esperando de vocês, o que a gente deve, o que a gente não deve. Então, assim, ó, quanto mais bem escrito, e aí vocês percebem que o bem escrito vai além de eu saber grafar corretamente as palavras, vocês percebem nesta redação aqui que o bem escrito tem a ver também com. Olha o que isso aqui, esse comentário foi feito pelo INEP. Olha o que ele escreveu. Deve ser avaliada como excelente, pois apresenta uma única falha e os períodos foram construídos com a complexibilidade esperada de uma estrutura sintática excelente. Então, assim, não tem a ver apenas com você saber escrever as palavras corretamente. Não tem a ver com apenas você saber pontuar. Tem a ver também com você saber escrever mesmo. Você conseguir pegar uma ideia e colocar aquilo numa sequência lógica. Entendeu? Então, assim, são várias competências. Mas também é claro que, se a pessoa escrevesse esse texto aqui nessa ideia toda bonita, mas com vários erros de grafia, ela não ia chegar na nota 200. Entendeu? Então, assim, é um casamento. Mas, por hoje, é só, pessoal. Na próxima aula, nós iremos para a competência 2. Vocês vão perceber que nas próximas aulas eu não vou bater tanto, por exemplo, eu não vou fazer uma aula como eu fiz aqui para falar de competência e outra aula para falar dos níveis. Eu fiz nesse formato dessa vez, porque como é algo novo, a gente vai um pouquinho mais devagarzinho. Mas na próxima aula, na competência 2, em uma aula só a gente já vai falar da competência e também dos níveis. Entendeu? Em uma aula a gente já vai trazer tudo. A gente vai fazer a descrição dos níveis e já vai falar do que se é esperado na competência. Após analisarmos todas as competências, aí a gente começa a falar sobre texto dissertativo, que é uma dissertação, qual é a estrutura de uma redação, mas até dentro dessas aulas aqui, que a gente só está falando de como o examinador vai avaliar vocês já estão mais ou menos aprendendo o que é uma redação. Entendeu? Só que vai ficar com o tempo, com as aulas, vai ficando um pouco mais claro. Vocês perceberam a diferença do que vocês sabiam quando vocês chegaram aqui e do que vocês sabem agora? Apenas analisando a competência 1,
e nós vamos passar pelas 5. Então, assim, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula, entendeu? Mantenham os estudos, mantenham o foco e vamos lá tirar 1000 nesse Enem, né? Tchau, tchau, gente. Boa noite, porque eu estou gravando à noite. Bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está assistindo de tarde. Até a próxima aula.